Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar junto de vocês para mais esse estudo. Podem ter certeza. Um grande desafio para mim. Um grande, enorme mesmo, né? Mas eu conto com a bondade de Deus em primeiro lugar e o amor de vocês. Então vamos lá, né? Jesus, caminho, verdade e vida. A frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida" foi dita pelo próprio Jesus no livro de São João, né, capítulo 14, no versículo 6, durante a última refeição que ele fez com os discípulos antes da crucificação, né? E durante uma conversa com eles, pouco antes lá da sua crucificação, eles estavam angustiados com a ideia de ficar sem o Cristo, né? Sem Jesus, sem a presença física, né, de Jesus. Então, Jesus consola dizendo a eles que eles conhecem o caminho. E aí o Simão pergunta para ele, né? Não é Simão, Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus responde essa declaração profunda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui tem mais no livro de São Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, tem assim: e veio Jesus para todos os lados da Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse-lhe: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Então, vou lançar aqui hoje um pequeno desafio para todos nós, né? Não é só para vocês, porque eu também estou inclusa, né? Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para você? Porque muitas das vezes a gente fala em Jesus considerando o homem físico que esteve no planeta Terra 2000 anos atrás, né? Pouco mais de 2000 anos. E o Cristo? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, é o homem que fala ou é o Cristo que fala? E assim, é importante que a gente aprenda a fazer distinção entre o homem carnal, né, santo, divino, sim, né, do Cristo, né, que habita em cada um de nós, tá? Seguindo, Jesus é o guia e o modelo, né? Está no livro dos Espíritos, na questão 625. Eu até coloquei no final, gente, depois vocês me lembram que às vezes a gente corre um pouquinho, e eu coloquei toda a pesquisa que foi feita, as referências, né? Que acho que da última vez que eu tive aqui, não deu tempo de eu chegar na última página. Aí o senhor Ezio falou para mim: bom colocar, Maria do Carmo. Eu sempre coloco, não deixo de pôr, não, mas é que da última vez eu não cheguei na última tela, tá? Então, na questão, eu não trouxe aqui o meu livro, né, mas a questão 625,
está exatamente essa colocação. Eu também tenho uma colinha aqui, vou ler para vocês. Cadê? Aqui. Mas também está aqui, mas até mais fácil. Jesus é o guia e modelo da humanidade, um espírito puro que alcançou a perfeição moral. A afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um convite atemporal para que os seres humanos, nós, né, sigam seus passos, adotando seus preceitos de amor e caridade como bússola moral que os conduzirá inevitavelmente de volta à pátria espiritual, à casa do Pai. Né? E a casa do Pai a gente não precisa morrer para chegar lá. Né? A casa do Pai está dentro de nós. Não é assim que Jesus fala na Bíblia? Meu reino não é deste mundo. Né? Meu reino está dentro de nós. Né? O reino de Deus está dentro de vós. Essa é a citação que está na Bíblia. Né? Então, a casa do Pai é o reino do céu. E você, no seu coração, pode fazer morada de Deus. Né? Deve fazer, inclusive. Né? Nós devemos trabalhar em nós. É um grande desafio, é a bússola que Jesus, né, que Cristo vem nos trazer, justamente para que a gente possa vencer os desafios do dia a dia, né? Os nossos próprios fantasmas, os nossos próprios monstros, e fazer com que o nosso coração, a nossa atitude, a nossa vivência no dia a dia seja esse exemplo de vida que Jesus deixou para nós pronto, né? Como roteiro, como caminho de vida, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, nessa proposta de hoje, nós vamos dar uma esmiuçadinha, o que está no caminho, o que está na verdade, o que está em vida. Tá? Então, tá lá, né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino. Então, ali que eu peço a gente para ter esse entendimento de fazer a diferença entre o Jesus, né, homem, e o Cristo, que é esse ser divino, né, que estava, né, ocupando o corpo do Jesus divino. Né? E foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Né? A gente sabe, as várias denominações que nós encontramos de Jesus, de mestre, né? Expoente de amor, né? Eu acho esse adjetivo, né, que é dado a Jesus é a máxima, né? Expoente de amor, pensa, né? Quando que a gente atinge um patamar desse? Né? Vamos levar ainda muitos e muitos séculos, né, até nós podermos atingir alguma coisa perto disso. Né? Então, na visão espírita, nós temos um entendimento bem mais claro e profundo sobre Jesus Cristo, reconhecendo-o como um governador planetário. Ele se dispôs, semana passada, a nossa irmã Michele falou, né, que parece que foram 800 anos, né, de preparo para que ele descesse na Terra. Porque para ele se adequar na forma humana, né, para ele restringir, né, como se fosse encolhendo para poder caber num corpo humano, nesse aspecto humano, e estar entre nós para trazer esse caminho de luz, para trazer esse exemplo de vida, para trazer essa verdade imutável, né? Você pega a Bíblia hoje, né, nos evangelhos especialmente, é tudo como se você estivesse lendo
conversando com Ele, no aqui e agora. Né? Você não olha no verbo passado, você está no tempo. Por isso diz, né? É atemporal. É um convite atemporal para que qualquer época em que a humanidade passa, ela está sendo convidada, convocada à evolução, a essa busca, né, do aprimoramento moral e espiritual. É um convite, é uma indução, né? É o convite. Eu tenho como convite porque nada é obrigado, né? Nós temos entendimento que é facultativo o plantio, né? Depois a colheita é outra história e ela é obrigatória, né? Mas a gente escolher seguir o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da luz, né? O caminho do amor, é escolha, é opção, né? Nós podemos escolher, né? De sã consciência é preferível que a gente escolha, não é mesmo? Mas ninguém está obrigado a isso, né? Então, como verdade, então, como caminho, nós temos Jesus como roteiro, né? Como bússola, tá? Colocar, desde que você acorda, no momento que você desperta, colocar na sua vida, né? Como se fosse relógio, sempre lembrando, né? Preciso vivenciar o amor nas minhas relações humanas, preciso desenvolver, aprimorar o meu caráter no sentido de todo mundo faz, né? Ninguém está vendo. Tem umas coisinhas assim que a gente costuma, né, agir no dia a dia que parece que não tem interferência, parece pequeno, mas são as coisinhas pequenas que vai formando um dique, né? Formando um rombo na nossa vida. Então é preciso a gente estar atento, né? É uma pergunta que eu aprendi há muitos anos atrás, eu também trago ela bastante para a minha vida como norte, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Diante de um impasse, diante de uma situação, né, delicada, às vezes a gente tem aquela onda da Vera Verão, né? Muitos novos aqui não sabem de quem se trata, né? Mas a gente tem aquele momento, aquele rompante assim de, né, vou resolver assim, pá, né? Mas aí a gente vai, né, administrando, colocando, baixando a bola, né? Vou pensar para que lado que a gente vai chutar e nisso a gente pode fazer escolhas melhores, né? Quando a gente coloca, né, esse momento e fala assim, o que Jesus faria no meu lugar? Caminho, é escolha, tá? Então, como verdade, vamos ver o que Jesus tem para nós como verdade, né? A verdade nos liberta, né? Tá lá na Bíblia isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É mais um desafio, mais uma proposta que eu deixo para nós refletirmos durante a nossa semana. O que é a verdade? O que você tem como verdade? O que representa a verdade para você? Né? Porque nós temos verdades relativas, né? Mas é preciso que a gente hoje, passe a observar e passe a memorizar o que é a verdade absoluta, a verdade que Jesus nos propõe. Qual é essa verdade que liberta? Jesus é perfeito, justo e nunca muda, por isso ele é atemporal, né? Não importa 2000 anos atrás, 2025, 2030, não sei, né? E hoje é o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo. Nós mudamos. A gente, pelo menos, está buscando essa evolução, né? Buscando uma diferença de conduta,
de vida, de pensamento, de atitude, né? Até na forma de nós orarmos, a gente busca aprimorar, menos pedir e mais glorificar, né? Menos pedir e mais louvar, menos pedir e mais agradecer. Porque se a gente for pensar, a gente é muito abençoada, muito agraciado, né, pela bênção de Deus. Né? Quanta coisa boa, desde que a gente nasceu, quanto a gente recebe, quanto a gente ganha. Né? Então, a gente precisa já ir aprimorando até a nossa maneira de orar, né? A gente pede muito, mas precisa agradecer, né? Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância da salvação, né? Então, afastar a escuridão. O que é essa escuridão? É a ilusão do ser humano, a ilusão da mente humana, né? Que vê esse corpo ou essa vida aqui terrena como algo, né, de suma e primordial importância. É presente, nós temos que respeitar, é verdade, né? É presente de Deus esse momento, esse hoje, esse agora, é presente de Deus e precisa ser valorizado. Só que o que é mais importante, está escrito também na Bíblia, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o que nós estamos buscando? A nossa evolução espiritual, nos aproximarmos mais da luz, né? Nos achegarmos mais perto da perfeição de Jesus Cristo. E muitas das vezes abandonar, né, as coisas materiais, os apegos, os egos, as vaidades, né, a ganância, a necessidade de posse, de poder. Abandonando isso, a gente automaticamente se volta para o outro lado, que é justamente o reino de Deus e a sua justiça, que vem em primeiro lugar. As outras coisas vêm por acréscimo, né? A verdade que Jesus personifica liberta o ser humano da ignorância espiritual, dos preconceitos e das crenças limitantes, né? Tantas são as crenças que nos limitam, né? Para que você vai ficar preocupado com isso depois que a gente fica velho, que a gente vai rezar terço, né? Hoje eu ouvi muito disso. Né? Depois que a gente aposenta, aí a gente tem tempo para rezar. Né? Enquanto a gente está, né, na vida ativa, jovem, nós temos que lutar pela sobrevivência. Né? O ser humano, como filho de Deus que somos, nós não precisamos de luta pela sobrevivência. Tudo nos é dado pela bondade, pela misericórdia, pela provisão infinita de Deus, que jorra incessantemente. Está lá na Bíblia. Ele faz chover sobre justos e injustos. Não precisa disputa. O trabalho é algo que nos edifica, é importante. Então, né? O trabalho tanto faz de um lado de outro, é trabalho e é dignificante, mas não é com aquela volúpia, com aquela, né, aquela ganância, aquela sede implacável de que só mais e nunca é o suficiente. Isso nós temos que ter cuidado, porque isso também nos afasta de Deus. Né? Muitas das vezes as pessoas estão assim, até compulsivas. Eu tive momentos assim, confesso. Né? A gente parece que tem necessidade de anestesiar a mente, então você fica 360 graus ligado, né? Para poder amortizar e não pensar, e não, né?
Então, nós temos que estar atentos para não nos deixar levar nessa onda gigantesca do materialismo. É muito sério também isso, né? Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Olha que chique, né? Ele é a verdade. Então, é espelho, é exemplo, é roteiro de vida, né? É você mirar e seguir, né? De A a Z, todo o exemplo, né? De como agir, igual a gente falou essa frase, né? O que Jesus faria no meu lugar? Coloca mais essa frase na sua vida, no seu dia a dia, que a gente acaba errando menos, né? Quando a gente fala o que Jesus faria no meu lugar, a gente freia muitas das vezes em momentos, né, que a gente está agitado, que a gente está revoltado, que a gente quer, né, deixar o nosso eu falso, o nosso eu carnal tomar direção, tomar a frente, a dianteira das decisões. Tá? Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita que nos liberta da escuridão do pecado. Ele nos diz, né? Eu vim para eliminar, para redimir. E a crucificação de Jesus não pode ter sido em vão. Nós precisamos aprender a respeitar, né, a ação de Jesus na cruz. E a forma mais honesta de nós respeitarmos é justamente quando a gente acredita que já está liberto dos pecados, que já está liberto das amarras, das ilusões. Você está aqui para exteriorizar, para manifestar a perfeição de Deus em você. No livro do Gênesis está: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí, né, veio aquela onda de destruição. Aí vem Jesus com a lei do amor, né? Derrubou a lei do olho por olho, dente por dente, e instituiu a lei do amor. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos bastante, né, atrasados ainda, mas é um exemplo a ser seguido. É a verdade a ser colocada no nosso dia a dia. É a verdade para nós buscarmos e vivermos no nosso dia a dia. Não é fácil, nós sabemos disso. Né? Seria uma mentira a mais a gente falar que é fácil. São desafios e mais desafios ao longo dos nossos dias, para que a gente possa, né, enfrentar as nossas vaidades, as nossas crenças limitantes, o nosso ego, domar, né, esse cavalo valente que é o ego que habita em nós. E deixar esse Jesus, verdade, ser presença no nosso dia a dia, em cada momento da nossa vida. Deixar esse Jesus caminho, esse Jesus verdade, esse Jesus vida, se fazer morada no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa atitude. É preciso atitude para a gente fazer essa escolha. Ele é a expressão mais pura da lei de Deus. Como eu disse, simplesmente, né, ele veio, destituiu a lei de Talião, né, e trouxe a lei do amor. Né?
eu não sei aonde, isso eu não pesquisei hoje, mas eu já li e a gente sabe que tem, né? Ele diz que não veio para destruir a lei e os profetas, mas ele trouxe uma lei nova. O Evangelho. Né? Ele trouxe a lei nova, a lei do amor. Então, não veio destruir nada, só veio e trouxe uma lei maior, que é a lei do amor. Tá? Em Jesus, a verdade não muda e nem engana. Esse ano todo, eu tive algumas participações até na Igreja Católica, em alguns momentos, e alguns livros que apareceram, alguns manuais, alguns roteiros de novenas e tal. Tá? A esperança não decepciona. Jesus não engana. Né? Porque Jesus é essa esperança. A esperança de vida boa, a esperança de saúde, a esperança de uma vida alegre, de uma vida perfeita, de uma vida saudável, de uma vida harmoniosa. Ele é essa promessa, essa esperança no nosso dia a dia. Quando nós acreditamos verdadeiramente que ele se faz presente. Eu permito. Né? Eu permito. Jesus está em mim todos os dias. Assim que a gente deve. Essa decisão nós devemos tomar. Me permitir deixar que Jesus se faça presente no meu dia a dia, no meu trabalho, especialmente com aquelas pessoas mais difíceis de lidar, né? Porque aquelas que são amiguinhas, são fáceis, a gente beija, a gente abraça, está tudo maravilhoso, né? É um bálsamo, né? É um oásis no nosso dia a dia, essas pessoas maravilhosas. Mas aquelas mais difíceis, que são os nossos desafios muitas vezes, é aí que a gente, né? Como Jesus fez, como Jesus agiu. Nesse período todo que eu estava estudando para esse tema, que eu achei um desafio grande para mim, eu tive vários insights, né? E assim, como eu sou de uma linhagem mais brava, eu falei assim, mas Jesus também foi bravo, né? Então ele também tinha os momentos dele, quando ele expulsou os vendilhões do templo, né? Então, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele tem essas coisas, né? Mas a maioria, 99,99,99, ele está na lei do amor. Quando ele chama Madalena, né? E fala, pergunta a ela o que acontece, um acusa, e outro xinga, e outro fala. Ele fala assim, ele está rabiscando ali na areia, assim, como quem não quer nada. Ele simplesmente fala assim, que atire a pedra aquele que nunca errou. Simplesmente assim. Não falou, você está certa, ela está errada, ela fez, ela aconteceu. Simplesmente. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Muito simples, né? Muito tranquilo. E aí cada um sai, todo mundo sai, fica só ela ali. E ele simplesmente fala, se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Olha, que carta de euforia, que coisa misericordiosa, que bondade, que coração magnânimo. Né? E assim ele faz com a gente. Mas nós também temos que fazer com o outro. Né? Tem uma outra parábola lá atrás também, né? Que fala, né? Ele perdoa, né? O servo que deve X moedas. Aí o servo que deve X moedas perdoado, ele chega lá fora e esquece que ele precisa perdoar o colega dele lá, o companheiro dele, que também deve um pouquinho de moeda para ele. Ele que a lei de talião ali. Para ele foi a lei da indulgência, a lei do perdão, a lei do amor que Jesus, né, executou. Mas a hora que ele chega lá fora, ele quer o último centil. E alguém volta lá e fala para o Senhor. Né?
porque a gente tem os dedurões aqui. Nós somos dedurões, né? E aí, fala para ele, o senhor perdoou ele com 10, e ele não quer perdoar 2 lá fora. Então, traz ele aqui. É lei, gente. Ele foi ruim? Não. É lei. Né? A lei da misericórdia, a lei da bondade, vale para mim, vale para você, vale lá fora, vale aqui na China, na Europa, qualquer lugar. É a verdade. É absoluta. Onde quer que a gente vá, essa verdade vai valer. Né? Eu vou passar, porque nosso tempo está curtinho. Agora vamos falar de vida. Jesus, vida. Exemplo de vida. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Olha, vamos raciocinar aí nesse ponto, né? Quanto Jesus, quanto o Cristo trouxe para nós, para a gente alargar a nossa existência em abundância, esparramar, né? De vida perfeita, de saúde, de bem-estar, de sucesso, de alegria, de tudo de bom, sem precisar esbarrar, machucar, ferir o outro. Jesus é a fonte da vida plena e eterna, né? Como eu disse, a frase é essa: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, vida plena, perfeita, saudável, porque o que gera muitas das vezes a doença é justamente o apego em determinadas situações ou com determinadas pessoas que nos levam a uma disfunção no próprio organismo. Isso é aula para outro momento, mas é algo que precisa a gente também dar uma devida atenção aí, tá? A vida que Jesus nos oferece é a vida eterna, a imortalidade do Espírito. A vida eterna, mas ela começa no aqui e agora. É construção, tá? Não adianta eu viver aqui, né, doida de tudo e achar que eu vou chegar do lado de lá, linda, plena, maravilhosa. Não tem como. É construção, é tijolinho a tijolinho. Cada dia do meu dia a dia aqui no planeta Terra é um tijolinho que eu estou edificando, né, nessa vida plena que Jesus já preparou para mim. É conquista, é preparo, tá? Não precisa preocupação, mas precisa preparo, né? É dedicação. Jesus demonstrou, por meio de sua própria existência e ressurreição, a imortalidade do Espírito, né? Ele fala: pode destruir esse templo que em 3 dias eu vou reconstruir ele. E foi isso. Aí o pessoal achou que era o templo material, né, da igreja. Não era, era o templo da vida dele. E ele foi lá, né, e fez a obra. A vida que ele se refere não é apenas a existência física, mas a vida espiritual contínua e abundante que todos os seres, desculpa, faltou um S aí, como filho de Deus, estão destinados a alcançar, superando a animalidade e evoluindo para a angelitude. É conquista, né? É galgar dia a dia, né? Construindo o seu muro da felicidade, o seu muro da existência plena, o seu muro da saúde, da vida confortável, da construção, né? Tem uns que a gente fala que nasce, né, virado para a lua, não precisa falar o quê, né? Virado para a lua, né? Mas nós sabemos que estamos aqui, a gente não tem, né? Não estamos tão ingênuos assim, a gente sabe que tem uma bagagem, né?
que a gente trouxe uma mala carregada, né, de coisas de um lado e de outro. E elas pesam, tanto boas quanto más, de nossas existências. Então, se você julga que ele ou ela nasceu virado para a lua, pensa na bagagem, né? Que ela já carregou, que essa pessoa já caminhou, né? Carregando essa bagagem. E vamos tratar, né, de melhorar a nossa. Fazer seleção. O que eu quero levar, né? O que não serve, que pesa demais na mala e que não tem utilidade nenhuma. Rancor, inveja, né? A título de curiosidade, inveja. Alguém já parou para pensar o que significa? Inveja. In é um prefixo que diz não. Veja. Não veja. Então, ninguém inveja o outro que está no fundo do poço, né? A inveja é o quê? É a mansão do fulano, é o carro do Beltrano, é o emprego do cicrano, é o namorado do fulano, o marido. Assim, a inveja é em relação a coisas boas. Então, a inveja já é perniciosa só no começo, já. Né? Então, é um câncer que se tem que eliminar da nossa vida. Né? Então, veja, abençoe o outro, elogie o outro, diz, né? Eu te desejo felicidade, eu te abençoo. Vibra com a conquista dele, se ele passou no concurso, né? Se ele está com um carro novo, se ele está numa casa bonita, se ele casou bem, se está com um namorado bonito, enfim, uma namorada bonita, etc. Né? Elogie, abençoe, veja, contemple a alegria do outro, porque ela vai fazer presente na sua vida também. Muito obrigada. Faz parte, isso é bom. Bom, onde que eu estou? Olha que bacana aí, gente. A presença de Jesus em nossa vida permite que identifiquemos no irmão de caminhada um aliado, um companheiro e nunca um concorrente ou um adversário que disputa conosco o bolo da felicidade. É o que eu acabei de dizer sobre a inveja, né? A gente pensa que o bolo é limitado, que a felicidade, né, é para poucos. A gente já professa, a gente já determina, né? E aí é assim, né? Seja-te feito conforme Cristo. Palavras de Jesus não são minhas, ele que diz, né? Seja-te feito conforme Cristo. Se você acredita que veio para a felicidade, que veio abençoado, né? Que você veio para prosperar, que você veio para ser feliz. É assim. O universo fala para você, amém, vai ser feliz, minha filha. Mas se você fala, eu sou um azarado, eu não ganho nada, nem rifinha eu não ganho, né? Eu já tive esses momentos. Então, a gente fala assim, né? Eu sou azarado, nada para mim dá certo. O universo vai falar para você, amém, é isso mesmo. É assim que você quer? Eu não vou te fazer mentirosa, não vou te fazer mentiroso. Vai ser do jeito que você quer. Então, nem que seja, eu brinco com o pessoal, nem que seja da boca para fora, mas começa falando, eu sou sortudo, eu sou feliz, eu sou saudável, sou inteligente, eu sou capaz. Nem que seja da boca para fora, é exercício de neurolinguística, né? Então, não é nada absurdo, é possível. Né? É preciso a gente acreditar e começar. O passo inicial não pode ser negligenciado. A gente não chega no topo da escada sem dar pôr o pé no primeiro degrau e seguir. Tá? É decisão, né? A presença de Jesus em nossa vida tem a capacidade de nos ensinar que somos criaturas imortais, a caminho da perfeição, que será
obtida mediante esforços que empreendemos para desfrutar dela mais cedo ou mais tarde. Chave, onde está a palavra ali, que eu vou fazer uma pequena mudança? Esforços que empreendemos para desfrutar. Mediante esforços que empreendemos. Dedica. Eu falo assim, fica mais leve, né? Se falar esforço, você parece que está carregando um fardo. Você fala assim, eu me dedico ao meu aprimoramento, eu me dedico a estudar a Bíblia, eu me dedico a ler os livros, eu me dedico a me vigiar. O orar e vigiar é uma chave muito importante no nosso dia a dia, né? Você ora, orar todo mundo ora, eu tenho certeza. Você levanta de manhã, faz o nome do Pai, você levanta de manhã, fala, Jesus vem comigo, Nossa Senhora me acompanha, enfim, a gente faz as nossas orações, cada um no seu jeito, cada um na sua crença, sem problema. Mas e o vigiar, né? E a gente fica um tempo livre, né? À deriva das coisas materiais, do mundo, né? É um que vem e fala uma coisa negativa, é outro que vem. Enfim, é o dia inteiro e a nossa vigilância, às vezes, não está, né, atenta para o que está acontecendo no dia a dia, nos momentos variados da vida. Com Jesus, aprendemos a ser mais paciente, mais compreensivos, mais operosos no campo do bem. Eu falo, é desafio, né? Seguir Jesus, gente, é uma escolha importante, mas não é, como dizia o povo, não é bolinha, não, né? Depende mesmo dessa dedicação consciente. Você tem que estar consciente da sua escolha. Aquilo que você, né, almeja construir. Que tipo de muro que a gente quer construir? A presença de Jesus na vida de uma criatura exalta os seus sentimentos, fazendo nascer nela a solidariedade capaz de compreender que ninguém consegue viver na solidão e que para encontrar a serenidade é preciso ajudar a fazer o próximo também sereno. Comprometimento, né? A salvação, minha irmã tinha uma ajudante em casa que era evangélica, então ela falava para mim assim, Dona Marilena, a salvação é individual. E é. Só que, para você se salvar, automaticamente você precisa ajudar o outro. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso, esse amor incondicional, esse amor maduro, esse amor consciente, né, que ele veio nos trazer. Não é amor de adolescente, desvairado, né, mas esse amor consciente, sereno, maduro, que sabe o que quer. É isso que Jesus nos propõe. Então, a gente não se salva sozinho. A presença de Jesus em nossa vida tem a força de nos fazer mais pacientes e tolerantes para enfrentarmos os desafios e as barreiras naturais que tentam impedir a concretização dos nossos ideais. É atenção, né? É cuidado, minha escolha. O que eu escolho? O que eu quero? Eu tenho que estar com a minha mente, o meu coração fixo no meu propósito, no meu objetivo. Qual é o seu propósito? O que você busca? Atento a isso, né? Com esse espelho, com essa bússola, com esse guia que nós temos, com certeza a gente atinge o objetivo. Né?
apenas 10 minutos. Quer dizer, eu acho que nem 10, né? Porque eu acho que eu não posso usar tudo. Características marcantes de Jesus. Eu vou ter que... Tinha mais aqui, ia dar para a gente até mais um pouco, mas eu vou agora pegar essa parte que é bastante interessante, né? Características marcantes de Jesus. Compaixão e serviço. Serviu sem buscar reconhecimento. Ele não pedia aplauso para ninguém, né? Ele se retirava para fazer suas orações. Ele saía, às vezes, na barca, alto do rio, para poder, né, estar na presença do Pai. Não precisava, né? Ele pregava para a multidão, levando o bálsamo da verdade, a luz do conhecimento, do ensinamento, mas sem esperar nenhum tipo de aplauso, nenhum tipo de reconhecimento. Ajudando os aflitos, demonstrou profunda compaixão pelos necessitados, curando doente e alimentando multidões, sempre com uma atitude de servir e não ser servido. E a gente chega assim, como diz o ditado, sobe num tijolinho e já acha que a gente merece, né? Aplauso, já merece isso, merece as pompas e mais pompas. Jesus não exige nada disso. E esse é o modelo que nós temos para seguir. Né? Humildade e obediência. Ele era submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus, né? Nos momentos na cruz, ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não for permitido, seja feita a tua vontade. Isso é, né? Respeito, dedicação, vontade de servir, de cumprir a missão, né? Aprendendo a obediência através do sofrimento e aceitando o sacrifício pela humanidade, mostrando, desculpe, faltou um R aí, humildade ao servir e submeter-se. Então, né, entrega. Você não tem que ir contra as coisas, os desafios que a vida apresenta, né? São lições que a gente aprende que ou é bênção ou é lição, né? Se for bênção, facinho, né? Alegria pura. Mas se for lição, às vezes a gente chora. Mas assim mesmo, ainda em lágrimas, agradeça porque é a oportunidade de aprender, de evoluir, né? Amor incondicional e foco. Seu maior ensinamento era o amor, demonstrando por suas ações e pelo maior ato de amor, sua crucificação, ele manteve em foco intenso em sua missão redentora, sem se distrair de seu propósito de salvar, sendo exemplo de amor e dedicação. Então, acho que fecha, né, para nós um entendimento do que esse modelo, esse caminho, essa verdade vem nos trazer como exemplo de vida, né? De vida em abundância. Como seguir? Inclusive, tem essa pergunta aqui, né? Eu vou passar aqui para vocês verem as referências, enquanto tem essa pergunta aqui. Eu acho na minha colinha, rapidinho, quero falar para vocês. Deixa eu botar aqui. Qual o caminho que você tem seguido? Todos temos uma escolha. Qual o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um leva a Deus e à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena.
Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita um dia. É toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma nova vida, um rumo e um fundamento firme na verdade. A escolha é sua e somente sua. Ninguém pode escolher em seu lugar. E aí? Você vai seguir Jesus? Fica a pergunta. Deus, muito obrigada a todos vocês. Peço desculpas se alguma coisa não correspondeu, né? E agradeço a oportunidade de fechar o ano de 2025 com esse tema maravilhoso que, assim, encheu o meu coração de muita alegria, de ansiedade também. Eu tive muito gelinho na barriga, mas muito feliz por estar falando de Jesus com essa forma tão intensa, que é modelo para todos nós. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Você que encheu a nossa noite hoje, Carminha, né? Essa palestra deliciosa, né? Que nos fez nos encaminhar, né? Para o nosso mestre, né? E como a gente tem que se sentir agraciados por Deus, por nos enviar, né? O seu Filho amado, para que ele servisse de guia e modelo, né? No nosso caminho aqui nessa jornada na Terra. Né, nos trazendo a verdade e a vida através dos seus ensinamentos de amor, de perdão, de humildade, de caridade. Né? Então, que possamos fazer a escolha certa, possamos escolher segui-lo, né, hoje e sempre, para que a gente possa aí alcançar os mais altos patamares aí, assim como ele também alcançou. Né? Vamos pedir agora para o nosso irmão Luiz José fazer a nossa prece final e depois nós vamos nos encaminhar para a segunda parte, que é o passe, né, nos mantendo nessa vibração aí de muito amor e paz, que já estamos, né, mergulhados nessa noite, né, tão gostosa. Queridos irmãos, após estes ensinamentos, esse banquete de conhecimentos que nós adquirimos hoje a respeito da vida do nosso Mestre, Senhor Jesus, nós só temos que agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esses conhecimentos, para que possamos refletir e colocar em prática em nossas vidas. E assim, Pai, nós vamos te agradecendo por tudo. Vamos te agradecendo por esta casa que está nos acolhendo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui unidos em seu nome, onde disse que onde um ou mais estiver reunido, estaria com eles. E aqui todos estamos objetivando, Senhor, aprender um pouco mais. E assim, serenando a nossa mente, nós vamos agradecendo a Deus por tudo, pela nossa vida, por tudo que deste, Senhor, pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas, mas que de alguma forma trouxe algum aprendizado para todos nós. E assim, Senhor, nós vamos agradecendo pelos nossos braços perfeitos, quanto a tantos mutilados. Obrigado, Senhor, pela nossa boca que canta e fala, quanto a tantos que emudecem. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos que veem, quanto a tantos que nunca conheceram a luz. Como é maravilhoso, Senhor, sorrir, cantar, sonhar, amar. Quanto a tantos que choram, quanto a tantos que se odeiam, quanto a tantos que revolvem pesadelos.
E é mais maravilhoso ainda, Senhor, reconhecermos que temos muito mais a agradecer do que a pedir. Que a luz do teu amor transborde o nosso coração e que a vossa graça possa alcançar a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus.